Então tá, bom dia a todos, queridos alunos, né? Lucas. Gente, olha só, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre regiões hidrográficas do Brasil. O Brasil é um país privilegiado, gente, né? O relevo do Brasil e a localização brasileira aí permite o quê? Que o Brasil tenha uma das maiores redes hidrográficas do planeta, né? Isso é muito interessante para a gente, é muito interessante aí para o brasileiro, para a nossa sobrevivência, para tudo aquilo que nós temos aí, para agricultura, né, agropecuária, tudo. Essa rede hidrográfica aqui nos permite ter uma condição privilegiada diante dos outros planetas. Se você me perguntar, professor, você preferia ter a maior reserva de petróleo do planeta ou a maior reserva de água? Com certeza eu ia responder para vocês que eu preferiria ter a maior reserva de água potável do planeta. Né, gente? Isso aí é algo assim que o petróleo é algo assim que ajuda muito a parte econômica, que geração de energia, mas a água é a nossa fonte de vida, né? A água é tudo para nós. Vocês concordam comigo, né? Que a água aí é essencial e nós estamos aí dentro de uma região, o Brasil por ter dimensões aí continentais aí, né? Um dos maiores planetas aí um dos maiores países do planeta aí. Isso permite que nós tenhamos aí uma rede hidrográfica muito variada, né? Rios de planície, rios de planalto, né? Algo assim fabuloso, né? De norte a sul. Se vocês pegarem um mapa de vocês aí que está na página 28, vocês vão ver as ramificações aí, né? Desse imenso emaranhado aí de rios que cortam o Brasil. E isso aí são os principais, tá, gente? Se você pegar um mapa detalhado hidrográfico do Brasil, você vai ver aí que tem muito mais veinhas, né, no Brasil aí de rios, lagos, muita coisa, tá certo? Vou começar fazendo a introdução aqui de redes hidrográficas aqui, depois eu vou projetar para vocês 2 vídeos, tá? Eu não sei se eu vou conseguir gravar passando o vídeo, porque a última vez que eu tentei fazer a gravação, eu tive que interromper a gravação para passar o vídeo. Vou ver se hoje, dessa vez, eu consigo. Olha só, regiões hidrográficas, página 27 do livro de vocês. Tá? Continuando aí, nós estávamos falando sobre os relevos, né? Planalto, depressões e planície. Agora nós vamos entrar nesse ponto 3 aí, sobre regiões hidrográficas. Em dias quentes, né, a água dos rios é uma boa opção para o lazer dos moradores de muitos municípios brasileiros, né? Inclusive aqui na nossa região aqui no sul de Minas, nós temos aí algumas prainhas no sul de Minas aqui que o pessoal se diverte muito. Ali em Boa Esperança, né, Guapé, que é onde mais, Lucas? Guapé, Boa Esperança, nós temos aí ali a Capitólio. Capitólio, Furnas. Ué. Gente, nós temos uma região riquíssima aqui no sul de Minas, aqui, que dá para a gente se divertir. Nós temos as nossas prainhas artificiais aqui. Aqui estão falando que São Lourenço, né? O Passeio das Águas, o Circuito das Águas ali também, muito bom. Eu sou de Boa Lambari, Esperança. você é de Boa Esperança? Sou Você de Boa já... Esperança. Aqui tem 2 prainhas aí. Quando todo mundo aí for vacinado, abrir para todo mundo passear aqui. Aí, ó, você já nadou lá? Eu já, quando era menor, já de coco, as coisas tudo, igual praia. Ah, eu já fui caminhar lá na orla, lá da prainha de Boa Esperança, lá. Deu uma reformada. Agora até água de coco tá vendendo. Que isso, que chique, tá crescendo pro lado do... Então, gente, nós temos aí é rico essa questão, né? Nós não podemos reclamar de falta d'água, né? Pelo menos aqui. Ah, mas e a região do Nordeste ali, o Agreste nordestino? É lógico que nós temos aí algumas pequenas regiões do Brasil, e se comparar com o todo, que falta água, né? Mas isso aí é uma parte bem pequena do nosso Brasil e que tem mas assim, não tem a superfície, mas tem um subsolo ali rico em água. Nós vamos falar disso mais para frente. Tá certo? Antes de, né, deixa eu ver onde que eu vou falar aqui um pouquinho para vocês. Então,
Você já coloca o vídeo, aqui está tranquilo, essa introdução aqui. No Brasil, predominam os rios que correm nas áreas de planaltos e de depressões. Há também um menor número que percorrem áreas de planície, eu já falei com vocês, né? Tá certo, então. Em função das elevadas altitudes verificadas na porção oeste do continente sul-americano, os rios que compõem a rede hidrográfica brasileira desaguam no Oceano Atlântico. Né? Então, 99% dos rios, gente, do Brasil, correm para o oceano, para dentro do Oceano Atlântico. Ah, mas por que 99,9%? Vocês vão entender que existem os rios de drenagem endorreica e exorreica. Tá? Nós vamos entender isso aqui a pouquinho. Vou projetar o vídeo aqui para vocês, para a gente começar a entender aqui. São 2 vídeos. Vou projetar o 1, depois falo um pouquinho e a gente projeta já o 2 para vocês entenderem essa importância. Diferenciações aí para diferenciar regiões hidrográficas de bacia hidrográfica, de rede hidrográfica. Nós vamos entender essas terminologias aí, tá bom? Vamos lá então, deixa eu projetar o vídeo 1 para vocês aí. O Brasil possui diversos recursos hídricos disponíveis. Cerca de 15% do total de água doce está presente no nosso país. Os cursos d'água, ou rios, possuem características próprias, que são resultado de combinação de vários fatores geográficos, como o clima, cobertura vegetal e o relevo. No Brasil, existem 12 bacias hidrográficas, sendo agrupadas por bacias com rios de grande vazão e microbacias, presentes no litoral com menor vazão. Vamos a elas. A região hidrográfica amazônica, também chamada de Bacia Amazônica, é formado pelo rio Amazonas e por alguns afluentes. Corresponde 44,63% do território do Brasil, correspondendo os estados do Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Pará, Roraima e Mato Grosso. O rio Amazonas é o maior rio do mundo, com um grande volume de água. É o segundo maior em extensão. Alguns de seus afluentes que estão presentes na margem direita são os rios Javari, Juará, Purus, Madeira, Tapajós e Xingu. Na margem esquerda estão os rios Jurapá, Içá, Negro, Jari e Trompetas. A região hidrográfica do Tocantins-Araguaia, também conhecida como Bacia Tocantins-Araguaia, corresponde a 11,36% do território do Brasil. Os estados contemplados são Tocantins, Goiás, Pará, Maranhão, Distrito Federal e Mato Grosso. Em Tocantins, há o rio Araguaia, que possui a maior ilha fluvial do mundo, conhecida como Ilha do Bananal. Os afluentes da Bacia Tocantins são os rios Garça, Formoso, Bagagem, Paraná, Manuel Alves Grande, Rio Sono e Santa Teresa. A região hidrográfica do Paraná, também chamada de Bacia do Paraná, corresponde a 10,33% do território do Brasil. Os estados são São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e Distrito Federal. Os afluentes são os rios Tietê, Grande, Iguaçu, Paranaíba. A região hidrográfica do São Francisco, também conhecida como Bacia do Rio São Francisco, ocupa 7,52% do território do Brasil. Abrange Goiás, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Distrito Federal e Minas Gerais. O Rio São Francisco atravessa o sertão do Nordeste, sendo usado para abastecimento, lazer e irrigação. Possui 158 afluentes, sendo 68 temporários e 90 permanentes, perenes. Dentre eles, o Rio das Velhas, Abaeté, Correntes e Paracatu. A região hidrográfica do Paraguai, também conhecida como Bacia do Paraguai, ocupa 361 mil quilômetros, estando presente nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O rio Paraguai nasce no estado do Mato Grosso, na Chapada dos Perecis. Tem vários afluentes, como o rio Cuiabá, Taquari e São Lourenço, atravessa o Pantanal, sendo considerado uma das áreas úmidas contínuas do mundo. A região hidrográfica do Uruguai, também conhecida como Bacia do Uruguai, ocupa 2,05% do território do Brasil. É a divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os principais afluentes são o rio Chapecó, Passo Fundo, Peixei e Várzea. A região hidrográfica Atlântico-Nordeste Ocidental, também conhecida como Bacia Hidrográfica Atlântico-Nordeste Ocidental, corresponde a 2,98% do território brasileiro. Os estados do Maranhão e do Pará são contemplados. Os rios Gurupi, Tiriaçu, Pericumã e Itapecuru fazem parte da região.
A região hidrográfica do Parnaíba, também conhecida como Bacia do Parnaíba, ocupa 4,04% do território brasileiro, correspondendo Piauí, Maranhão e Ceará. Os seus afluentes são perenes, ou seja, permanentes, e supridos pela água da chuva e do subsolo. A região hidrográfica Atlântico-Nordeste Oriental, também conhecida como Bacia Hidrográfica Atlântico-Nordeste Oriental, ocupa 3,33% do território do Brasil. Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas são contemplados. Os rios da região são Rio Capibaribe, Paranaíba, Araú e Jaguaribe. Estes rios possuem baixa disponibilidade de água, principalmente no período de estiagem. A região hidrográfica Atlântico-Leste, também conhecida como Bacia Hidrográfica do Atlântico-Leste, corresponde a 4,4% do território do Brasil. Sergipe, Bahia, Minas e Espírito Santo fazem parte dessa região. Paraguaçu, São Mateus, Pardo, Salinas, Contas, Jequitinhonha e Mucuri são os principais rios dessa região. A região hidrográfica Atlântico-Sudeste, também conhecida como Bacia Hidrográfica do Atlântico-Sudeste, ocupa 2,7% do território do Brasil. Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e o litoral do Paraná são contemplados. Os rios Paranaíba, do Sul e o Rio Doce são os principais. A região hidrográfica Atlântico-Sul, também conhecida como Bacia Hidrográfica do Atlântico-Sul, ocupa 2,18% do território do Brasil. Se inicia na divisa de São Paulo e Paraná, se estendendo até o extremo sul do país, Arroio Chuí. Os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são compreendidos. Os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são compreendidos. São rios de pequeno porte que escoam para o mar, exceto o rio Itajaí, exceto os rios Itajaí e Capivari, presentes em Santa Catarina, que apresentam o maior volume de água. Esperamos que você tenha gostado e até a próxima! Professor, seu microfone está desligado. Então, esse vídeo que eu passei para vocês aqui, essas bacias que vocês viram aqui, são essas bacias que são apresentadas na página 28 da apostila de vocês aí, tá? E esse vídeo também já está lá no Eclass. Quem precisar rever esse vídeo novamente, está lá no Eclass. Tá ok? Gente, são muitas bacias. Eu vou cobrar essas bacias todas de vocês à prova? Não vou. A intenção nossa aqui não é que vocês saibam essas bacias todas de cor, salteadas, entendeu? A quantidade de território que elas ocupam, quais rios que nascem. Isso não é geografia. Vocês precisam compreender outras coisas, gente. Por exemplo, nós temos aí a maior bacia hidrográfica do planeta, que é a Bacia Amazonas. Nós temos aí aqui a maior bacia, né, totalmente brasileira, é a Tocantins-Araguaia. Então, a gente precisa entender algumas coisas desse tipo. Tá certo? Nesse vídeo não falou, mas eu vou falar para vocês aqui um pouquinho. Depois que eu passar o próximo vídeo para vocês, deixa eu projetar o próximo vídeo aqui, que eu vou... que vai ser melhor para vocês entenderem aqui agora. Deixa eu projetar ali o outro vídeo para vocês aqui. Vou projetar o próximo vídeo para vocês aí, gente. O Brasil é um dos países mais privilegiados em relação aos seus recursos hídricos. O Brasil é um dos países mais privilegiados em relação aos seus recursos hídricos. Além de termos as maiores bacias hidrográficas do mundo, somos favorecidos por gigantescos aquíferos. Mas antes de conhecermos as bacias hidrográficas, vamos fazer uma revisão dos conceitos que envolvem a hidrografia? A rede hidrográfica corresponde ao rio principal e seus afluentes, sem levar em consideração as porções territoriais. A bacia hidrográfica, por sua vez, é o conjunto de terras drenadas por um rio principal, seus afluentes e subafluentes. Chamamos de nascente o local onde ele nasce e foz onde deságua. A
foz pode ser em delta, semelhante ao rio Nilo, em estuário, como o Rio da Prata, que lança suas águas na divisa da Argentina com o Uruguai, ou mista, como a do Rio Amazonas, que deságua na Ilha do Marajó em uma combinação de delta com estuário. Para identificar os afluentes da margem direita e esquerda é muito simples. Fique de costas para a nascente e de frente para a foz. Abra os braços e pronto, você já sabe quais são os rios de cada margem. Os espaços onde o rio flui é chamado de leito. Quanto mais próximo da nascente temos o curso superior. Nas proximidades da foz, curso baixo. E entre os dois fica o curso médio. Existem 4 tipos de drenagem. Isso quer dizer que o rio segue um percurso e nós vamos conhecer a direção que ele toma. O Rio São Francisco é um rio exorreico, pois flui para o Oceano Atlântico. O Rio Jordão é de drenagem endorreica, desaguando no Mar Morto, localizado no interior do Oriente Médio. Os rios de drenagem criptorreica se infiltram em solos calcários, o que favorece a formação de cavernas. Você deve lembrar do ciclo da água estudado nas aulas de ciências. Os conceitos aprendidos irão ajudar a compreender de onde vêm as águas que alimentam os rios. Os rios de regime pluvial recebem águas das chuvas, o fluvial de outros rios, o glacial do descongelamento do gelo e o nival do derretimento da neve. A história está intimamente ligada à presença dos rios. No século V a.C., Heródoto já dizia que o Egito era uma dádiva do rio Nilo. A água que os egípcios consumiam vinha do Nilo, além da navegação e a produção agrícola na sua foz. Além do consumo e do abastecimento de grandes cidades, os rios podem ser utilizados para a produção de energia, pesca, navegação, irrigação e lazer. No continente americano, a Cordilheira dos Andes é um grande divisor de águas. Os rios da vertente oeste, que desaguam no Pacífico, são de pequena extensão. Do outro lado, na vertente voltada para o Oceano Atlântico a leste, os rios são extensos e caudalosos. A localização das 2 maiores bacias hidrográficas do mundo, a Bacia Amazônica e a Platina, é resultante do relevo sul-americano. Estas bacias ocupam grandes porções do território brasileiro. De uma maneira geral, os rios brasileiros são, na sua maioria, de planalto, o que favorece a geração de energia. Os estados da região sul e sudeste, que estão inseridos na bacia Platina, comportam grandes usinas hidrelétricas como Itaipu. Os rios de planície que favorecem a navegação não estão próximos dos grandes centros urbanos e industriais, mas com o uso de obras de engenharia, existem importantes corredores de navegação em rios de planalto. As principais hidrovias do Brasil são Tocantins-Araguaia, Solimões-Amazonas, São Francisco, da Madeira, Tietê-Paraná. A hidrografia brasileira está classificada em bacias principais e secundárias. As primeiras contam com o rio principal e acomodam uma rede hidrográfica de grande porte. São elas Amazônica, Platina, que é a junção das bacias do Paraná, Uruguai e Paraguai, Tocantins-Araguaia, São Francisco e Parnaíba. As bacias secundárias estão próximas ao litoral, apresentando rios de pequena extensão e poucos afluentes. Vamos conhecer as águas subterrâneas? O Aquífero Guarani abrange os estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Alter do Chão ocupa porções subterrâneas do Amazonas, Amapá e Pará. E o Karst está localizado no estado do Paraná. Alguns temas polêmicos envolvem a exploração da água como recurso. A transposição das águas do São Francisco e a construção da usina de Belo Monte renderam muitas discussões no passado. As diversas formas de poluição dos recursos hídricos estão sempre nas pautas que envolvem a questão ambiental. Gostaram da nossa videoaula sobre hidrografia do Brasil? E visite o nosso site. Meninos, o primeiro vídeo está na aula de terça-feira e esse segundo vídeo já está na aula de sexta-feira. Por quê? Porque eu não consigo colocar 2 vídeos no mesmo dia no Eclass. Tá ok? Por causa do tamanho do vídeo. Então, esse segundo vídeo aí, ele resume muita coisa que nós temos que ver. Por exemplo,
drenagens endorreicas e drenagens exorreicas relacionadas aos rios. Quando se fala em drenagem endorreica, é aquela que as águas dos rios não se direcionam sentido oceano, mas para dentro do continente. E exorreica, exo, para fora, né? É aquelas drenagens que a água dos rios corre em sentido o quê? O mar. Aí eu vou deixar uma pergunta para vocês no chat aí para vocês pesquisarem para mim. Vocês vão pesquisar e vão trazer para mim na sexta-feira. Tá? Olha só, vou deixar a pergunta no chat, anota no caderno de vocês ou na apostila aí na página 27, mas de preferência no caderno para vocês pesquisarem para mim. No Brasil, temos rios de drenagem endorreica? Essa é a pergunta que eu gostaria que vocês pesquisassem. Se nós temos, você vai me citar aí alguns rios aí de drenagem endorreica. Né? Alguns rios aí que nascem e morrem em lagos, que morrem em outros, que desaguam em outros rios, mas que não desaguam no oceano, conhecidos como rios de drenagem endorreica. Exorreica é o restante, praticamente quase todos os outros rios do Brasil aí é de drenagem exorreica. Tá, gente? São dois nomes aí que vocês precisam, essas são coisas que vocês precisam saber. Né? Rios de drenagem endorreica, aquela que corre para dentro, endo, né? Quando alguém da sua família, não sei se vocês, tomara que vocês não precisem fazer, mas precisam fazer uma endoscopia, né? Uma análise entre uma sonda aí pela sua garganta, aí ou pelo nariz, aí para saber como que você está por dentro, uma câmerazinha endo, interno. E exorreica, né? Para fora. Não sei se vocês estudaram com a Letícia aí os animais aí de exoesqueleto, que tem os esqueletos para fora do corpo aí. Então, esses dois prefixos aí, endo e exo, né, é jogado para rios aí também. Endo para dentro e exo para fora, ou exorreica. Tá? Então, eu vou precisar que vocês façam essa pesquisa aí para sexta-feira, que vocês me falem, tá? Quais rios no Brasil aí, se nós temos rios no Brasil, se nós temos, quais esses rios são de endorreicas, de drenagem endorreica. Outra coisa que foi falada sobre questão de rios perenes e rios temporários. Né? Rios perenes são aqueles rios que nunca secam. Gente, isso parece bobeira, mas na hora da prova os alunos confundem. Eu já fazendo correção aí de provas de vestibular e de Enem aí, né, quando a gente vendo essas questões também, lá em BH tinha algumas faculdades lá que chamavam a gente para trabalhar como corretor, né, para ajudar na análise das questões de provas, e muita gente confundia o nome perene, né, com rio temporário. E perene é aquele rio que nunca seca, aquele rio que as suas águas são constantes. E rios temporários, o nome já fala, né? Eles surgem de acordo com o clima regional. Certo, meninos? De acordo com o clima regional. Né? Por exemplo, no Brasil, nós temos aí as estações do ano. E dentro dessas estações, no Brasil, a estação considerada estação seca é a estação do inverno, onde diminui-se as chuvas. Né? As chuvas aí quase que zeram praticamente aí, aqui na nossa região, no nosso clima aqui. E no verão, tá? Nós temos aí chuvas em abundância. Tá certo? Ah, mas por que o senhor está falando isso? Porque quando nós formos estudar outras regiões aí do planeta, como a região ali da Europa, o Mediterrâneo, vocês vão ver que os invernos lá são chuvosos e os verões são secos. Aqui no Brasil, não. Aqui na América do Sul, não. Os verões são extremamente chuvosos, quentes e chuvosos, e os invernos são secos. Então, o clima influencia muito nesses rios temporários.
né? Onde, quando vai chegando a estação aí de inverno, esses rios o quê? Desaparecem. Acontece muito isso também em algumas regiões da África. Tá certo? Nós vamos falar, como nós estamos tratando de regiões brasileiras, a gente vai falar dessas outras coisas depois, tá? Dessas outras regiões depois. Então, gente, perene, não secam. Temporários são aqueles que se secam. Determinadas épocas do ano eles secam. Tá ok? Drenagem endorreica, drenagem exorreica. Tá certo? São nomes que vocês precisam saber aí. Se você, na página 28 aí, nesse mapa também sobre bacias hidrográficas, tá? Essas são as principais bacias hidrográficas aí do Brasil. Tá? Seria bom você dar uma olhadinha e saber as principais. Quais são as principais? Se você quiser enumerar aí para vocês saberem aí, ó, por exemplo, colocar um número 1 nesse verde, a primeira da bacia amazônica, tá? A bacia do Tocantins, colocar um número 2 nela aí. A bacia do São Francisco, tá? Colocar um número 3 na bacia do São Francisco aí nessa cor aí, como se fosse não sei, acho que que cor que é essa aí, gente, da bacia do São Francisco? Um 3 aí na bacia do São Francisco, como se fosse acho que cor de pele, alguma coisa assim. Meu menino que fala, né, cor de pele. Nunca, estranho isso, nunca consegui ver isso. Bacia do Paraná, o número 4 na bacia do Paraná aí. Só para vocês entenderem, a bacia do Paraguai. E numerando assim, gente, vai enumerando, tá? Para vocês. Bacia do Paraguai, número 5, número 4 já usei, né? Tá certo? São as principais bacias aí no Brasil aí para navegação, construção de usinas hidrelétricas. Tá certo? Dá uma olhadinha nesse mapa. Vocês não precisam aí decorar todas, mas as principais. Essas principais aí que eu falei o nome para vocês aí. Amazônica, Tocantins, Paraguai, né, a do São Francisco. Por que do São Francisco? Está na nossa região aqui, né, gente? Região de Minas Gerais, onde corre o Rio São Francisco, onde já teve muita polêmica dessa transposição do Rio São Francisco aí. Entra o governo, sai governo, né, e ninguém consegue resolver essa questão da transposição do Rio São Francisco aí. O governo do PT passou quase 16 anos aí nessa lenga-lenga né, e me parece que agora as coisas se resolveram nesse último governo nosso aí. Não estou falando que ele é o melhor, mas estou falando que ele resolveu, né? Que ele parece que ele terminou essa transposição aí, pelo menos a água está chegando onde tem que chegar. Tá, gente? Sim, para a gente aqui, esses são os principais. Se você pegar também aí esses que eu falei com vocês, esses 5, esses são os principais. Tá? Do São Francisco, do Tocantins, do Amazonas, do Paraguai, tá? E do Paraná aí. São Francisco. Estou numerando o meu aqui também para depois eu... Tá certo? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Tá tranquilo? Podemos continuar? Tá? Eu estou passando pelos pontos principais, gente, porque vocês não precisam saber essas questões, essas bacias todas. Tá? Eu vou falar uma coisa com vocês. Eu trabalho com geografia já tem muitos anos. Eu não sei esses dados todos aí nos pormenores aí da metragem, de quantos metros cúbicos tem a água, de água em cada bacia, entendeu? A gente sabe o principal aí, o que é importante aí. É por isso que existem os mapas aí, os meios de consulta. Tá certo? Então, o que você precisa saber é onde nós moramos, São Francisco, o maior aí do Amazonas, né, onde nós temos a maior usina hidrelétrica e a bacia do Paraná, do Paraguai ali, aquela região toda ali, Tocantins, porque é uma das maiores aí totalmente em território brasileiro. Certinho? Alguém quer fazer alguma observação?
Luiz Fernando? Tá tranquilo, gente? Dentro disso aí? Então, repito aqui, olha, não cobro decoreba de bacias com relação aí, a bacia do Paraná. Eu vou perguntar para vocês aqui, quantos metros cúbicos de água tem mais ou menos a bacia? Não vou perguntar isso. Vocês não têm que saber isso, tá certo, gente? Vocês precisam saber que o Brasil possui aí muitas bacias e as maiores bacias hidrográficas do planeta estão aqui na nossa América do Sul, no Brasil. Tá certo? Isso é que vocês precisam saber, e essas terminologias que eu falei para vocês aqui, rio temporário, rio perene, drenagem endorreica, drenagem exorreica, lá trouxe mais algumas lá, criptorreica, entendeu? Tá certo? Mais alguma observação? Não? Na página 31 do livro de vocês, gente, tem um texto complementar aí sobre a transposição do Rio São Francisco. Deixa eu ler ele com vocês rapidinho aqui. Tá? Que depois nós vamos entrar num outro assunto aí, que são os aquíferos. Aí sim nós vamos detalhar que isso é importante para a gente aí, a questão dos aquíferos. Mas deixa eu ler aqui a questão aí da transposição do Rio São Francisco. Olha só. No semiárido nordestino, a escassez de água é o maior problema para o desenvolvimento regional. O clima quente, com chuvas mal distribuídas e com períodos de estiagem, limita muito o sistema hidrográfico. Para amenizar o problema de escassez de água nessas áreas, o governo brasileiro oficializou um antigo projeto de transposição do Rio São Francisco. A ideia original surgiu ainda no período imperial. Olha só, lá no período imperial, mas com estudos técnicos que só tiveram início na década de 1990 e em 2005 as obras foram iniciadas. O projeto, que está dividido, né, em 2 eixos, desvia parte da água do São Francisco por meio de canais artificiais para atender uma maior área do Nordeste. O eixo norte capta a água do Cabo Bró, em Pernambuco, e corre para o sertão de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. O eixo leste, por sua vez, capta água em Floresta, né, cidade de Floresta, em Pernambuco, e percorre os estados de Pernambuco e Paraíba. A obra apresentou atraso no seu cronograma original, passou por alterações de orçamento e gerou polêmicas entre os ambientalistas, que questionam principalmente o desmatamento e a perda da biodiversidade, entre outras consequências diretas desse projeto. O eixo leste foi inaugurado em março de 2017. No início de 2018, 97% da obra do eixo norte estavam concluídas. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, até 2025, o eixo leste possibilitará o acesso à água para 168 municípios em Pernambuco e na Paraíba, com cerca de 4,5 milhões de pessoas beneficiadas. O eixo norte está projetado para atender 7,1 milhões de habitantes em 223 municípios dos 4 estados inseridos no projeto. O trajeto total dos canais é de 477 quilômetros. Vamos fazer as considerações agora como geógrafo que somos, né, gente? Olha só. Você tem uma bacia, um grande reservatório de água. Se você vai desviar água e criar canais artificiais para abastecer outras regiões, outros lugares onde antigamente não se passava água, você há de convir comigo que a água do principal vai diminuir. Vocês concordam comigo? Você tem uma bacia que ela está acostumada a gerar aí uma certa quantidade de água, você vai tirar a água desse lugar e vai mandar para um outro lugar, e isso de maneira constante. Vocês concordam que vai diminuir essa quantidade de água? O que os ambientalistas, né, principalmente ali, quando eu morava em Belo Horizonte, nós fizemos um pequeno estudo ali com relação a isso, né? A primeira coisa que se deveria fazer era uma revitalização, né, das cabeceiras, uma revitalização ali do entorno do São Francisco, né, para aumentar a captação de água,
para que o rio não ficasse o quê? Totalmente prejudicado por essa retirada de água para outras regiões. Tá? Isso aí, então, é algo que não foi feito. Diminuiu-se muito as vazantes aí do Rio São Francisco. As populações ribeirinhas, nós já tivemos até vários documentários sobre isso. Tem documentários aqui gravados no HD, né, no HD externo aqui, que fala sobre isso, que muitas regiões onde a água era o sustento, o turismo, ficou prejudicado por causa dessa transposição, porque deveria se pensar nisso também. Ó, espera aí, eu vou ter que aumentar a minha mata ciliar, eu vou ter que cuidar melhor da nascente, né, da cabeceira aqui, em Minas Gerais, onde o rio nasce, né? Eu vou ter que dar condições melhores para que esse rio gere, entre aspas, mais água, para que a captação de água que chegue até essa bacia, os seus afluentes, porque o Rio São Francisco ele não é sozinho, ele tem os seus afluentes, né? O Rio das Velhas, e vários outros rios ali que ajudam nesse rio. Então, deveria ter feito esse processo de revitalização dos afluentes do São Francisco, não só do Rio São Francisco, mas dos seus afluentes. Então, foi algo que gerou e tem gerado muita polêmica. Uma outra coisa também que gerou discussões, porque uma boa parte desse rio aqui passou a correr dentro de terras de grandes latifundiários, pessoas de grana, entendeu? Ou seja, a água passar dentro das terras deles ali para poder abastecer a sua própria riqueza e não chegando realmente naquelas populações que realmente necessitavam da água. Então, meninos, a coisa é mais séria do que vocês pensam. Não é simplesmente levar água para quem está com sede, né? Existe uma política por trás disso aí, entendeu? Eu vou passar água aí dentro de um terreno de um grande latifundiário, de um grande proprietário de terra, né? E as terras deles ele vai passar a ter água, né? E ele vai, entende? Então isso aí é mais sério e a gente pode estender essa discussão aí mais para frente, né? Então fica aqui registrado, né, que essa transposição tem por trás dela uma boa intenção, mas que na realidade essas boas intenções aí está disfarçado para atender aí grandes latifundiários, grandes propriedades, né, grandes fazendeiros, né, que necessitam aí dessa água aí para o cultivo aí das suas terras, aí para abastecimento, né, do gado, agropecuária, pecuária, tudo aí. Tá certo? Gente, alguém quer fazer alguma observação? Tá tranquilo? Eu vou dar um ponto final aqui agora, vou encerrar aqui agora. Tá? Na próxima aula, nós vamos falar aí sobre aquíferos, né? A importância dos aquíferos. Um dos vídeos trouxe aí sobre aquífero Guarani, alter do chão, né? Nós vamos estudar um pouquinho sobre a importância desses aquíferos. Além do Brasil ter a maior rede de águas, né, superficiais, nós também temos a maior rede de águas subterrâneas do planeta. Olha só que chique, né? Isso aí é algo muito bom, mas que precisa ser cuidado, precisa ser o quê? Preservado para que essas águas não se tornem águas o quê? Inapropriadas para o consumo. Tá certo?